Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, uma ítalo-basca falando português. E a convidada do dia é Aisea Arechaga. Ela é italiana e atualmente mora na Espanha. A Aisea fez universidade de magistério com especialidade em inglês e atua como professora. Seja muito bem-vinda, Aisea Arechaga. Oi, Aisea, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E vocês? Tudo bem? Ótimo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Fico feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Bom, eu quero saber quais os países você já visitou e quantos você encontrou brasileiros. É fácil achar brasileiro em qualquer canto do mundo? É fácil, sim. Vocês estão em todas partes. Sim. Então, eu adoro viajar. É uma paixão que eu tenho na vida, viajar. Só que até uns anos atrás, eu me dediquei só a viajar na Europa, né? Porque as distâncias são curtas, são fáceis. E tem muito lugar, muita história, muita variedade para visitar. Então, a Europa eu visitei quase tudo, mas chegou um momento na minha vida, há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu decidi já que eu tinha que viajar mais longe, né? Então, eu conheci também Canadá, visitei algumas cidades nos Estados Unidos, eu viajei na Ásia também, conheci 2 países na Ásia, mas os brasileiros, sim, em qualquer lugar que eu vou, eu encontro brasileiro. O meu primeiro contato foi em Dublin, que eu ia pela rua, ao invés de escutar inglês, eu escutava português. Irlanda. Bom, quando e por que você decidiu aprender o português? Então, eu acho que eu sempre gostei do português, só que eu tenho muita mistura e muito trabalho de língua na minha vida. Porque eu nasci na Itália, mas meu pai é do País Basco, né, uma região aí no norte da Espanha. Temos outro idioma além do espanhol, o euskera. Então eu nasci com italiano, com euskera. Depois também aprendi espanhol. Eu adorava também o inglês, então eu passei a vida toda estudando inglês. Decidi também me dedicar profissionalmente ao inglês, então dediquei a vida ao inglês. Mas quando eu me mudei para o Canadá, que já pensei, pronto, eu já vou viver imersa com o inglês todos os dias. Aí eu decidi que era momento para começar a estudar o português. Uns anos atrás, mas quando decidi já morar num país de fala inglesa. E o que você mais gosta sobre a cultura brasileira, né? Você teve convívio com brasileiros e o que eles te mostraram que você falou assim, uau, isso é muito legal, é interessante, é diferente do que você já vivenciou. Então, eu descobri o Brasil uns poucos anos atrás. Eu estava centrada em outros lugares e tinha outros interesses, mas na viagem que eu fiz em Dublin, na Irlanda, eu conheci os primeiros brasileiros da minha vida. Eu ainda hoje eu tenho amizade com eles. A gente não fala todos os dias, mas são pessoas muito queridas por mim. Aí conheci a Aline, o Raul, o Regis, foram meu primeiro contato com a cultura. E e aí eu adorei. Eu acho que o que mais gostei era a energia deles. A energia que me transmitia neles, a alegria, né? A alegria da vida que tem brasileiro. Depois conheci mais brasileiros, mas o primeiro impacto foi com eles, né? E
depois também a gastronomia. Eu ainda, infelizmente, eu não visitei o Brasil, então não conheci, não teve oportunidade de conhecer em profundidade a gastronomia, mas lá na Irlanda eu descobri a coxinha também. Eu sou apaixonada pela coxinha. Então, eu acho que o que mais gosto é isso, a alegria, o estilo de vida, né, do brasileiro e a gastronomia também. Além da coxinha, o que mais que você experimentou? Eu comi a feijoada, o feijão tropeiro. Eu adorei demais. E que mais? Um pouco de tudo, né? Mas, sobretudo, eu acho isso: os sabores da feijoada, né? E a coxinha. Comeu pão de queijo? Você Como? experimentou o pão de queijo? Também, também. E os brigadeiros também. Uhum. Eu, inclusive, cheguei a fazer em casa. É bastante fácil fazer isso. Então, eu fiz em casa também. E qual é a palavra em português que você mais gosta? Que você se apaixonou por essa palavra? Então, eu acho que teve várias. Agora, eu não saberia dizer uma, mas se eu tivesse que escolher uma, talvez seria saudade, né? Eu acho que não é nenhuma surpresa, né? Sim, acho que seria saudade, porque acho uma palavra especial do português. Eu não sei se em outros idiomas tem uma palavra para definir o que significa, né? Ter saudade, né? Porque em todos os idiomas que eu conheço, tem um verbo, né, para dizer eu sinto falta de, mas esse sentimento que enxerga a palavra saudade, eu acho que é muito típica do português. Eu gosto muito dessa palavra. E qual que você tem mais dificuldade em pronunciar? Então, também não saberia falar para você. Eu, inclusive, perguntei para uma amiga que eu tenho aqui em Bilbao, uma amiga brasileira, Anne. Porque ela sempre me falava, né? Ah, essa palavra você não consegue, tá? A gente não conseguiu lembrar que palavra é. Mas eu acho que em geral não tem uma palavra em concreto. Eu acho que tem essa palavra aqui misteriosa que a gente não lembra, mas pelo geral não tenho dificuldade com alguma palavra em concreto. Eu acho que é mais questão de pronúncia, de pronunciação, o som, né, que tem em português, né? Por exemplo, o então, essas eu acho que é mais o som de algumas palavras que alguma palavra em concreto. Essas mais nasalizadas, né? Nasais. Exatamente, pode ser. Uhum. E você já visitou o Brasil? Não, Dilane, eu ainda não Como cheguei. assim? Você acredita? Eu estou apaixonado pelo Brasil. Eu sempre faço eu sempre brinco quando eu conheço brasileiro, já tenho um pouco de confiança, né? Eu sempre, pela paixão que tenho, eu adoro português, eu adoro cultura, inclusive a música, a gastronomia, tudo. Eu sempre falo que se tiver outras vidas, eu não sei se tem, mas se tiver outras vidas, eu, sem dúvida, eu já fui brasileira. Em alguma delas, sem dúvida. Mas não, nessa vida eu ainda não tive o prazer de visitar o Brasil, mas espero de verdade. Tenho muitos amigos que eu sei que eles estão desejando Uhum. me levar com eles. Mas infelizmente eu ainda não consegui, mas eu prometo que eu daqui a pouco vou viajar. É uma viagem que eu tenho aí, eu quero muito, muito, muito. E qual Ah, que cidade bom. você pensa em ir primeiro? Faz a cidade? É. Então, as mais famosas, né? A mais famosa desde que eu sou pequena foi o Rio, né? Eu sempre ouvi Uhum. falar do Rio de Janeiro, acho maravilhoso. Mas também ouvi falar do Nordeste. Eu ouvi falar muito do Nordeste. Eu, inclusive, esteve de perto, né? Pessoal do Nordeste. Eu acho que também merece muito a pena conhecer aquela área.
E se eu tivesse que escolher, talvez esses dois. Mas fica muito longe um da outra. Então, Exato. vamos ver. Você também falou de música, né? Eu queria saber que tipo de música brasileira que você escuta, que tipo de música brasileira você gosta. Um pouco de tudo. Eu já escutei também música tradicional. Eu agora mesmo não sei o gênero, né? O tipo de música, mas sei que é música tradicional. Eu já escutei vários tipos de música tradicional e música mais contemporânea também, né? Aqueles amigos eu falei de Dublin, a Aline, o Regis, o Raul. Eles me fizeram uma lista no Spotify de música que eles escutavam, né? Então, uma vez em quando eu escuto. Eu gosto de cantar, por exemplo, uma música que chegou agora mesmo na minha cabeça, passou assim na minha cabeça, de repente, é Chuva. A música que fala chuva, É um forró, Sim, eu falo mansa. eu forró. agora não lembro da letra, né? Eu preciso lembrar um pouquinho, mas aquela a canção da chuva, a música da chuva, eu acho maravilhosa a energia, as palavras que ela tem. Eu já É, eu falo cantei mansa. com piano, sim, sim, mais um pouco de tudo. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Bom, antes da gente fazer o episódio, a gente conversou um pouco e você falou sobre um momento da sua vida que você foi au pair. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre como que foi isso. Pronto. Então, foi uma época da minha vida onde eu parei a minha vida, tudo que eu fiz até esse momento, eu procurei uma mudança drástica, muito grande. Eu acabei a carreira, eu estudei para ser professora, né, de inglês. Então, eu tive a sorte de começar a trabalhar quando eu terminei a carreira. E depois de 8 anos, eu queria viajar longe, ter uma experiência para mim, onde eu pudesse perfeccionar o inglês também, né? Então, eu deixei o trabalho, né? Era uma escola privada na época. Eu sabia que eu queria passar na pública, então eu aproveitei essa mudança, essa ponte, né? Para pegar 2 anos para mim. E aí eu comecei a olhar um pouquinho onde ir, e olhei primeiramente olhei para a Austrália, depois eu tinha quase 30 anos, então por idade, aí já eu não podia aplicar para Working Holiday, eu não sei, mas as políticas dos Estados Unidos, a situação naquela época, não me sentia atraída, então finalmente eu apontei para o Canadá, que não ficava na minha mente, nunca teve essa ideia do Canadá. Aí comecei a olhar, tá? É, e não sei por que entrou foi um impacto à primeira vista em Toronto. Aí comecei a aplicar para o visto, que eu não sabia, não tinha ideia de como ia ser. E como não consegui, eu pensei que uma das opções podia ser au pair, né? Eu já trabalhava com criança, eu sei que eu conheço crianças, é parte do meu trabalho. Então eu comecei a contatar com famílias e aí que comecei de au pair. Eu passei 8 meses em Toronto com a família, que é mais ou menos era da minha idade, né? Mais ou menos. Tinham 2 filhos e hoje em dia eles têm 4. Ainda tenho contato com eles. Mas assim que eu decidi, queria mudar na minha vida, ir sobretudo para fazer o inglês, o negócio do inglês. Aí achei a maneira mais fácil de começar.
Qual é a sua formação e hoje em dia você trabalha com o quê? Você falou que dá aulas de línguas, né? E aí você conta pra gente um pouco? Claro. Eu estudei para ser professora. Aqui a universidade, a faculdade chama de magistério, né? Magistério. Uhum. No meu caso, foi especialidade em inglês. Eu saí da universidade sendo professora de inglês. Mas no sistema aqui na Espanha, no sistema educativo, temos, tirando as especialidades, que é o inglês, música, a educação física, tirando essas três, tudo o resto das matérias tem uma figura única que ensina, né? Esse se chama de tutor, ou a tutora, no meu caso, né? Sendo mulher. Eu comecei a trabalhar sendo tutora naquela primeira escola, na primeira experiência que eu teve na escola privada, e eu adorei. Embora eu goste muito, muito do inglês, eu adoro falar idiomas, ensinar, mas eu adorei ter. É diferente o vínculo que você cria com os alunos, né? Você tem. Quando você é professor de inglês, tem todas as aulas da escola, né? Você é professor de tudo e de ninguém. Mas quando você é tutora, você tem um grupo que é o seu grupo, né? Você ensina matemática, geografia, história, euskera, espanhol. E são muitas mais horas com esse grupo e o vínculo é muito mais especial. É também mais a responsabilidade, né? Porque você tem a parte das famílias, tem a parte mais perto emocional, os conflitos, é muito trabalho mais de perto com as crianças, mas eu adoro. Então, deixei um pouco de lado a parte do idioma, nesse caso, da minha profissão, mas eu continuo sendo hoje em dia professora, mais tutora. Eu sempre que eu posso procuro ser tutora. Esse ano eu estou ensinando as crianças de 8 e 9 anos. Ai, que bonitinho. E quantos idiomas você fala e como você aprendeu? Então, eu falo 5 idiomas hoje em dia. Eu nasci na Itália e me criei aí até os 14 anos, morei na Itália. Minha mãe é italiana, meu pai do País Vasco, né? Hoje em dia eu moro aqui no País Vasco. Então, eles se conheceram aí e eu nasci na Itália, então naturalmente me criei com italiano. E meu pai foi, graças a ela, e eu estou muito agradecida por ela, porque não é fácil criar filho no estrangeiro e falar o idioma nativo, né? E ele foi muito determinado com nós, e desde que nascimos ele falou euskera com nós. Nunca teve um dia onde ele não falou euskera. Então, eu e meus irmãos, eu tenho uma irmã e um irmão também. E os três nascemos e crescemos com o italiano e euskera, né? Depois também aqui, outro idioma oficial é o espanhol. Então a gente também aprendeu o espanhol, o inglês a vida toda. Eu dediquei toda a minha vida na escola, minha carreira com inglês. E depois, finalmente, como eu falava no começo da entrevista, eu sempre gostei do português e quando já tinha o inglês bem trabalhado, bem controlado, aí eu decidi começar com português e foi uma experiência maravilhosa. E todo o processo, até eu conseguir falar, como comecei. Desde o começo eu compreendia. Antes de eu começar a estudar, eu sempre compreendi o escrito, o português escrito. Eu era capaz, desde o primeiro dia, eu pegava um texto escrito, eu entendia tudo. O português falado depende, né? Depende do sotaque. Eu lembro lá em Dublin, os amigos do que eu falei antes, aqueles tinham um sotaque muito mais fácil para mim, né? A Aline, por exemplo, de São Paulo, e eu conseguia entender muito bem tudo. Mas o Raul, ele é de Rio de Janeiro, né? Tinha mais Uhum. pessoas, né? Cariocas. Eu aprendi essa palavra. Então, por exemplo, naquela época, hoje em dia eu consigo entender tudo, mas eu posso inclusive assistir filmes sem problema. Mas naquela época, o sotaque
do Rio, eu não entendia nada no começo. Depois aí eu comecei praticando, ouvindo, até que um dia me joguei, né? Um daqueles amigos me falou, mas você se joga, fala. Aí eu me joguei, aos poucos comecei a falar. Depois da convivência no Canadá, que teve convivência mais de perto com brasileiro, aí eu acho que consegui a fluidez. Hum. E quais seriam as dicas, tanto como professora de idiomas, né, como aprendiz de idiomas, qual que seria a dica para aprender um novo idioma? Então, a empolgação, isso é o primeiro, né? Gostar, a motiva... Eu acho que as pessoas, não só que eu falo também, a neurociência também fala, né? Que o cérebro aprende quando fica motivado, né? Quando tem um sentido o aprendizado. Então, eu acho que imprescindível é a empolgação, a motivação da pessoa, um objetivo, se tiver também, e, e eu acho a imersão muito importante. Eu eu passei a vida toda aprendendo inglês na escola, lendo, escutando, assistindo, mas eu percebi que eu não consegui virar fluente, mas verdadeiramente fluente 100%, até que eu morei no Canadá durante um tempo, eu fiquei imersa, era 24 horas, o tempo todo em inglês. Até esse momento, embora eu tinha passado minha vida toda estudando inglês, não virei fluente 100%. Então, eu acho que a imersão é também muito importante, muito importante. Se não puder, tentar ler livros, assistir filme, série, tudo que puder. Eu fazia intercâmbio também, intercâmbio linguístico também, né? Você pode oferecer um idioma que você tem e trocando outro, né? A gente aí faz intercâmbio linguístico, mas com certeza, se puder, a imersão é indispensável para virar fluente e aprender bem um idioma. É. E um podcast, um bom podcast também também motiva, né? Também, eu espero, né? Que as minhas dicas possam ajudar, né? Exatamente. É a minha história também, com o Muito português. bem, muito bem. Obrigada de novo, né, pela sua participação. Obrigada Obrigada a por vocês. compartilhar a sua experiência. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Eu adorei ficar aqui com vocês. Muito bem. Muito obrigada, viu, Raja? Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. obrigada. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!